Vamos aqui então ao conto Gaetaninho, que é uma obra-prima, mas obra-prima mesmo do escritor Alcântara Machado. Esse conto está presente na obra Brás, Bexiga e Barra Funda de 27. É um conto narrado em terceira pessoa e o narrador começa focalizando um personagem chamado Gaetaninho. E o Gaetaninho ele ouve uma frase que depois vai ser uma frase importantíssima no conto. Reparem a frase que o Gaetaninho ouve. Xi, Gaetaninho, como é bom! Como é bom o quê? Depois a gente vai entender como é bom andar de carro. E provavelmente quem disse essa frase aí foi o Bepino, que a gente vai ver que vai ser outro personagem, tá? Bom, o Gaetaninho, depois de ouvir essa frase, ele tá na rua, ele quase acaba sendo atropelado por um carro. Reparem, Gaetaninho ficou banzando bem no meio da rua. O Ford quase o derrubou e ele não viu o Ford. O carroceiro disse um palavrão e ele não ouviu o palavrão. Então reparem que dá a entender que o Gaetaninho ficou meio desconcertado também com essa frase, tanto que quase foi atropelado. A mãe fica irritada com isso, a mãe manda ele entrar. E Gaetaninho, vem para dentro. Virou o rosto tão feio de sardento, viu a mãe e viu o chinelo. Então aí quando o Gaetaninho viu a mãe com o chinelo, o jeito é aceitar, tem que entrar, aquelas cenas que a gente sabe, né? A mãe com um chinelo ali para bater já, né? Só que o Gaetaninho, ele vendo que vai apanhar, ele consegue fugir da mãe como se fosse um jogador de futebol, reparem, né? Vem até quase como uma narração, ó. Diante da mãe e do chinelo, parou, balançou o corpo, recurso de campeão de futebol, fingiu tomar a direita, mas deu meia volta instantânea e varou pela esquerda, porta adentro. Bom, lembrando, a gente está aqui em São Paulo, um detalhe importante, né? É a Rua Oriente, que era um reduto de muitos italianos mais humildes. Ali na Rua Oriente, a ralé, ou seja, a classe baixa, quando muito andava de bonde. De automóvel ou carro, só mesmo em dia de enterro. De enterro ou de casamento. Então, entendam, né? Gente pobre aqui para andar de carro, de automóvel, enfim, só em sonho, porque quando muito andavam só em bonde. Agora, carro mesmo, reparem, só em dia de enterro, em que o corpo é conduzido ali, né, no caixão, ou em dia de casamento, que até hoje tem aquela questão da noiva chegar, né, num carro e tudo mais. Enfim. Bom, por isso mesmo, o sonho de Gaetaninho era de realização muito difícil, um sonho. E qual é o sonho? Qual é o grande conflito? O sonho do Gaetaninho é andar de carro. Mas entendam, né? Como ele é criança, está longe ainda, de certo modo, o dia da sua morte e o dia do casamento dele. Então, um sonho distante, um sonho difícil, tá? E aí, claro, ele se lembra do Bepino, que acabou, né? O amigo dele que andou de carro. E o que a gente depreende que foi ele que disse: Ih, Gaetaninho, como é bom andar de carro. O Bepino, por exemplo. O Bepino, naquela tarde, atravessara de carro a cidade. Mas como? Atrás da tia Peroneta, que se mudava para o Araçá. Bom, então, se a gente for olhar aqui, o Bepino andou de carro, mas andou acompanhando o enterro da tia Peroneta. Então, entendam, andou para gente pobre, para gente humilde, é dia de casamento ou dia, enfim, de enterro, tá? Bom, aí o Gaetaninho, quase que num lance cinematográfico, ele entrou, né? Fugiu ali da chinelada da mãe e vai dormir. Gaetaninho enfiou a cabeça embaixo do travesseiro. E ele vai sonhar com o quê? Reparem, que beleza, rapaz. Na frente, 4 cavalos pretos empenachados levavam a tia Filomena para o cemitério. Ele está sonhando que a tia dele morreu. Depois o padre no carro, depois o Savério, noivo dela, de lenço nos olhos, depois ele, Gaetaninho, na boleia do carro, ao lado do cocheiro, na cabine ali. Então reparem que o Gaetaninho é tão fixa essa ideia dele de andar de carro, de ser um sonho, do que o Bepino falou para ele, é tão bom. Ele chega a sonhar que a tia Filomena morreu. E ele, Gaetaninho, está no carro, porque é dia de enterro. E ainda sonha que ele está bem bonito ali, que está chamando a atenção de todo mundo, né? As roupas bonitas, mas principalmente ele está andando de carro.
Ficava mais bonito de roupa marinheira, mas com a paretinha nova, o chapeuzinho que o irmão lhe trouxera da fábrica. Então reparem que a vestimenta também do Gaetaninho chama atenção no sonho ali, né? Ele tá com a roupa marinheira, chapéu de palha. Então, mesmo em sonho, ele tá ali todo chamativo, aquela espécie de ascensão que muitos desejam, claro, né? Enfim, ser olhado, tá? Dentro do carro, o pai e os dois irmãos mais velhos, um de gravata vermelha, outro de gravata verde, e o padrinho, seu Salomone. Muita gente nas calçadas, nas portas e nas janelas dos palacetes vendo o enterro. Como era de praxe, né? Enfim, nessas comunidades, nesses bairros, muitas vezes aquela questão de estar passando o cortejo fúnebre, o carro com o, enfim, levando, e as pessoas indo para frente, tirando o chapéu, em sinal de condolescência e tudo mais, né? De pêsames ali. Só que o que pensa o Gaetaninho no sonho ali, ó? Sobretudo admirando o Gaetaninho. Como se ele fosse ali a pessoa a ser vista dentro do carro, a atração principal, não quem, por exemplo, morreu, por exemplo, né? Só que, claro, lembrando tudo isso, pessoal, é o sonho do Gaetaninho, tá? Mas Gaetaninho ainda não estava satisfeito, queria ir carregando o chicote. Só que o desgraçado do cocheiro não queria deixar. Então não bastava só andar de carro com as melhores roupas, ele queria também ali comandar, né, dirigir, o chicote no cavalo e tudo mais, né, enfim, aquela diferença tem carro, o automóvel, o motorizado, outro já mais a cavalo, né. Bom, o Gaetaninho, ele acorda desse, não dá nem para dizer que é pesadelo, sonho, sei lá, né, porque tem coisa ruim que é a morte da tia, que seria um pesadelo, mas também um sonho, porque é coisa positiva para ele, tá? Só que qual é a curiosidade? Quem é que acorda o Gaetaninho? A própria tia dele, a tia Filomena, a mesma que ele sonhou que morreu. Gaetaninho ia berrar, mas a tia Filomena, com a mania de cantar a Rimari, todas as manhãs o acordou. Aqui é o nome de uma ópera italiana, se a gente for ver, né? Vários indícios de questões italianas, né? O nome dos personagens, o bairro, enfim. Qual é a sensação do Gaetaninho acordando? Primeiro ficou desapontado, depois quase chorou de ódio. Por quê? Porque vê que a tia está viva, por óbvio não morreu, e acaba vendo que tudo aquilo que ele fez ali foi sonho, tá? Só que ele mesmo acaba contando o sonho que ele teve para a tia Filomena. E claro que a tia não gostou, né? A tia Filomena teve um ataque de nervos quando soube do sonho de Gaetaninho. Ninguém quer ouvir dizer, ah, sonhei que tu morreu. Não tem, né? Claro que ela fica muito triste ali, a tia Filomena, e o Gaetaninho também fica triste. Ele fica com remorsos, né? Enfim, porque pô, a reação da tia foi, né? E aí, meio que para afastar essa sensação, ele acaba substituindo a tia Filomena por qualquer outra pessoa. Matutou, pensou para trocar a tia por outra pessoa, né? E escolheu o acendedor da companhia de gás, seu Rubino, que uma vez lhe deu um cocre, um cascudo danado de doído. Então ele escolhe no lugar da tia que seja então esse homem que já tinha dado uns cascudos nele, né? Bom, ok. O Gaetaninho tá brincando na rua e reparem, o Nino veio correndo com a bolinha de meia. Chegou bem perto, com um tronco arqueado, as pernas dobradas, os braços estendidos, as mãos abertas. Gaetaninho ficou pronto para a defesa, como se estivesse jogando ali no gol com uma bola de meia. Passa para o Bepino, só que aí esse Bepino, ele chuta a bola e a bola vai parar lá no meio da rua. E alguém diz, traga a bola. O que vai acontecer? Reparem, ó, Gaetaninho saiu correndo. Mas antes de alcançar a bola, um bonde o pegou. Pegou e matou o Gaetaninho. Então reparem que rapidamente aqui a cena já vai nos mostrar a morte do Gaetaninho, que é atropelado e acaba morrendo, tá? Enfim, já no começo, se a gente for lembrar, ele já vem meio distraído, né? Quase foi atropelado lá por um Ford. A mãe ficou indignada e tudo mais. E agora ele foi, enfim, atropelado, morreu. E o detalhe, né? No bonde que pegou o Gaetaninho e matou o Gaetaninho, vinha o próprio pai do Gaetaninho. A gurizada assustada espalhou a notícia da morte. Sabe o Gaetaninho? O que é que tem? Amassou o bonde. Então reparem, né, que como foi forte também essa batida, porque chega a amassar o bonde ali.
E qual é o final desse conto curto aqui? Às 16 horas do dia seguinte, saiu um enterro da Rua do Oriente e Gaetaninho não ia na boleia de nenhum dos carros do acompanhamento. Por que ele não vai na frente, né? Na cabine? Porque agora ele está dentro do caixão. Lá no da frente, dentro de um caixão fechado com flores pobres por cima. E aí lembram o sonho dele, as roupas e tudo mais, né? Vestia a roupa marinheira, tinha as ligas nas meias e tudo mais, né? Mas não levava a palhetinha, não levava o chapéu de palha, né? Enfim, porque tá ali dentro do caixão, não tem por que botar o chapéu, né? E aí como é que termina? Quem na boleia de um dos carros do cortejo mirim exibia soberbo terno vermelho, que feria a vista da gente, era o Bepino. E aí, claro, que traz aquela ideia lá do começo, né? Que o Bepino falou, xiii, deixa eu voltar aqui. Gaetaninho, como é bom andar de carro. E realmente, agora, quem é que está aqui exibindo um terno vermelho, que está chamando a atenção, é o Bepino. Então reparem que lá no início do conto nós já temos essa ideia do Gaetaninho ser um menino mais descuidado, quase foi atropelado por um Ford, e depois ele acaba sendo atropelado realmente. E o carro, que se a gente for pensar que era um símbolo positivo para o Gaetaninho, um símbolo daquela cidade de São Paulo surgindo forte, aquela que foi palco da Semana de Arte Moderna, no final se torna algo negativo. E novamente quem estaria em um carro em novo enterro é o Bepino, tá? O Bepino já estava lá na outra tia. Qual é a tia aqui? A tia Peroneta, né? Então, o próprio Alcântara Machado, né, o autor aqui dizia que os contos eram basicamente notícias, artigos de jornais que ele lia e tentava fazer literatura aqui, tá? Então é um conto clássico, uma obra-prima aqui do Alcântara Machado.